Oi, meus amores, bem-vindos ao canal. Hoje a gente trouxe mais uma psicografia para vocês e essa psicografia se encontra no livro Entrevistas com os Espíritos. Foi psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho e quem comanda essa entrevista é o espírito Antônio Carlos. Pessoal, essa entrevista meio que fica de gancho com outra. Ele estava fazendo uma outra entrevista com o espírito Linneu, que a gente já trouxe aqui no canal. Eu vou deixar aqui no cards para vocês acessarem esse outro vídeo, se vocês quiserem ver essa entrevista. E esse espírito Linneu conta para ele do espírito Cleia, que também passou pelo retirada da vida física por outra pessoa. E aí ele vai entrevistar ela, e essa entrevista vai ocorrer e vai nos falar muito sobre fofoca, falar mal dos outros, cuidar da vida dos outros. Então, traz muitos aprendizados nesse sentido. Meus amores, também vou fazer o convite para vocês clicarem no link que está aqui embaixo na bio para conversar com a gente lá no WhatsApp sobre as terapias espirituais da apometria, do reiki. Se você está precisando de um auxílio, se você já está acompanhando o nosso canal há algum tempinho, você já me ouviu falando das terapias. As terapias ajudam muito na ansiedade, na depressão, em traumas, mágoas, vícios, tudo que está enraizado aqui dentro que precisa ser limpo. E se você é novo aqui no canal, eu convido você a entrar em contato com a gente lá no WhatsApp para conhecer como funciona a terapia. Lá eu explico certinho detalhes de como todo o procedimento é feito, como a terapia vai te ajudar no seu caso em específico. A gente vai conversar bastante. Ela trabalha muito com limpeza energética, um alinhamento dos corpos sutis, dos chakras, desobsessão espiritual, retirada de trabalhos, de inveja, de mal olhado. Então, se você está passando por uma situação difícil, pode ser um desequilíbrio espiritual. Então, não deixe de clicar no link aqui embaixo que vai ter na legenda do vídeo. Agora, meus amores, vamos para o relato. Nesta entrevista, Antônio Carlos estava na colônia onde residia, e seu amigo Linneu, que também havia acabado de ser entrevistado por Antônio Carlos, lhe ofereceu que entrevistasse uma paciente da enfermaria que também havia sido privada da vida física por outra pessoa. A entrevista se inicia. Linneu lhe ofereceu: Antônio Carlos, na enfermaria a que vou, cuido de Cleia, uma senhora que foi assassinada. Ela sofreu e sofre muito por isso. Se quiser, levo-o lá para conversar com ela. Assim, 15 minutos depois, estava diante de um leito na enfermaria do hospital da colônia, na ala feminina. Cleazinha, chamou Linneu. O dia está radiante e ficará mais ainda quando você for ao jardim enfeitá-lo juntamente com as flores. Ele puxou o lençol, descobrindo-a. Puxou-a pela mão, a fez levantar e a ajudou a se arrumar, dando palpites como: ajeite os cabelos, coloque as sandálias, alise a saia. Cleia, este senhor se chama Antônio Carlos, é escritor. Isso mesmo, escreve livros nas horas vagas, trabalha lecionando e irá conosco ao jardim. Ande, menina, nada de moleza. Cleia abriu a boca para falar por 2 vezes, mas Linneu, falando sem parar, não lhe deu chances. Fomos ao jardim e Linneu se despediu. Até logo! Aproveitem o dia maravilhoso para conversarem. Cleia riu e comentou: somente Linneu para me fazer rir. Então você escreve livros para encarnados ou para desencarnados? Escrevo para todos, respondi. Meus livros estão nas bibliotecas aqui do plano espiritual e os moradores temporários do plano físico têm acesso a eles porque uso da mediunidade para ditá-los. Estou, no momento, organizando um trabalho de entrevistas. Linneu me contou que você deixou sua vestimenta carnal por assassinato. Se quiser me fazer um favor, poderia ajudar-me respondendo algumas perguntas. Tudo foi muito triste, lamentou Cleia.
Um horror! Pergunto sempre, o que acontecerá com aquela pessoa que tirou a minha vida? Sabe que ele é protegido? Quis me vingar e não consegui, porque 2 desencarnados horrorosos ficam perto dele. Na primeira vez que me aproximei, me surraram e avisaram para ficar longe. Na segunda, me levaram para o umbral. Foi terrível. Como foi sua desencarnação? Sentindo que ela ia dizer novamente um horror, completei rápido. Como seu corpo físico foi ferido? 2 tiros, um no pescoço e outro no abdômen. Morri, ou meu corpo carnal morreu, de hemorragia. Senti os tiros, uma dor alucinante, e não vi mais nada. Acordei, muito tempo depois, num lugar estranho. Agora sei que era o umbral. Levantei-me e fui para casa. Que decepção! Cleia deve ter sido desligada, isto é, seu espírito deixou sua vestimenta carnal com a ajuda de algum socorrista ou até mesmo dos desencarnados que ela disse ficarem perto do homem que tirou a sua vida. Ou então foi atraída para lá pela lei da afinidade. Esteve no umbral, na parte amena, muito próxima ao plano físico. Voltou ao seu antigo lar, volitando. Embora não soubesse usar este meio de locomoção, o fez pela vontade. Por que se decepcionou ao voltar para seu antigo lar? Quis saber. Era viúva, não tive filhos, morava sozinha. Os únicos parentes que tinha eram 4 sobrinhos. Quando voltei à minha casa, meus sobrinhos tinham se desfeito de tudo. Levaram móveis e entregaram o imóvel para o locatário. A casa estava com diversas placas para alugar. Nada restou. Não era natural isso ocorrer? Talvez, suspirou Cleia. Eu pagava o aluguel direitinho, como todas as minhas contas, com meu dinheiro, o que recebia de aposentadoria. Certamente meus sobrinhos não quiseram arcar com estas despesas, já que eu não iria receber mais. Achei que eles se desfizeram dos meus pertences rápido demais, mas o aluguel, assim como contas de luz e água, venceram. 3 dias depois que morri, eles se reuniram, foram ao meu lar, repartiram o que acharam ser útil e doaram o resto. Fiquei muito triste em ver a casa vazia, mas não tendo para onde ir, fiquei lá. Alguns desencarnados que encontrei me falaram que morrera. Não acreditava. A morte não era daquele modo. Não estava gostando de ficar no meu ex-lar sem os móveis, mas não queria ir para a casa de ninguém. Então decidi que deveria ficar com a pessoa que tirou a minha vida e fazê-lo sofrer como estava sofrendo. Por que ele cometeu tal ato? Fiz mais uma pergunta. Pura maldade, respondeu Cleia, mas resolveu explicar. Gostava de observar tudo o que ocorria na vizinhança. Tinha de avisar a uns como agiam os outros. Tudo que acontecia na redondeza, como o senhor José, que era traído, a filha da Rosa, que saía com um homem casado. Bem, talvez fosse um pouco fofoqueira. A minha morte foi assim. Estava olhando por um dos meus observatórios. Tinha vários. A janela de um quarto dava para ver o lado direito da rua, a da sala, o esquerdo. Naquela noite, olhava por um buraco no portão, quando vi Azulão, apelido de um rapaz que morava no outro quarteirão, entrando na casa de Esmeralda, que estava viajando. Desaforo! Ele vai roubar! Pensei. Abri o portão e me dirigi rápido para lá. Agi por impulso. Fui ingênuo. Não deveria ter me intrometido, mas chamado a polícia. Mas a polícia sempre demora. Pensei em lhe dar um sermão,
falando com ele, resolveria o assunto. Parei na frente da casa, chamei-o e entrei. Azulão deixara o portão destrancado. O moço se assustou ao me ver. Falei, autoritária. Ladrão sem vergonha, que faz aqui? Saia de imediato! Ele se recuperou do susto, sorriu e atirou em mim. Depois correu, deixando-me caída. Vizinhos ouviram tiros, mas não se incomodaram. Um moço vizinho, que chegava de um baile, ao passar e ver o portão da casa de Esmeralda aberto, espiou curioso e me viu caída. Gritou. O socorro veio tarde. Estava morta. Concluíram que eu devia ter visto o portão aberto e ter ido lá fechá-lo, sendo surpreendida por um assaltante. Ninguém ficou sabendo quem tirou a minha vida deste corpo físico. Mas eu sei, e ele também sabe. Não me conformo por ele estar livre, como se nada tivesse acontecido. Não será punido? Com certeza será, afirmei. Respondemos sempre por tudo que fazemos. Espero e quero que isso aconteça. Porém, penso que será difícil. Você precisa ver aqueles 2 desencarnados que ficam perto dele. São terríveis. Concluí que os 2 acompanhantes de Azulão não eram obsessores, porque, se fosse, Cleia, querendo se vingar, seria bem-vinda. Protetores? Quando usamos o termo proteção, referimos-nos àquele que cuida, realmente ajuda, mas o auxílio que se pode receber difere nas pessoas e ocorre também com aqueles que agem imprudentemente. Espíritos afins se unem para fazer o que querem. Um fato comum é desencarnados que gostam de bebida alcoólica sugarem o hálito do bebedor do plano físico e, da maneira deles, o protegerem. Escutamos sempre: bêbado faz coisas incríveis. Porém, esta proteção é limitada. Esses protetores imprudentes podem afastar outros desencarnados como Cleia, mas não podem com aqueles que realmente são maldosos, nem com espíritos bondosos, mas estes somente interferem se houver pedido, e assim ficam juntos, usufruindo de prazeres afins. Mas chegará um dia em que o encarnado terá de vir para o plano espiritual, ou seus companheiros se cansarão do seu modo de viver. Cleia não conseguia ainda entender que recebera a reação de seus atos, e não se conformava pelo seu assassino não receber o castigo que julgava merecer. Mas nada fica pendente. Onde houve desequilíbrio, tende a haver o equilíbrio. Minha entrevistada ficou por 30 minutos contando sua vida. Repetiu como foi sua mudança de plano, o que sofreu no umbral e que a incomodou muito ficar suja. Não fiz a última pergunta, planos para o futuro. Ela iria demorar um tempo para compreender o básico, que reencarnamos muitas vezes, e a lei da ação e reação. Não estava preocupada com o futuro, mas com o passado. No presente, queria somente ser servida, porque se julgava necessitada, e os outros tinham que cuidar dela. Estou cansada, quero dormir. Acomodei-a no leito e voltei aos meus afazeres. Conclusão. Pessoal, na psicografia de hoje, a gente viu a importância de fazermos a nossa reforma íntima adequadamente. O espírito da Cleia, ele acabou falecendo porque ela simplesmente fazia muita fofoca, ficava cuidando mais da vida das outras pessoas do que da própria vida dela. E é aquele ditado, pessoal: quanto mais você cuida da vida dos outros, menos sobra tempo para você resolver os seus problemas. A sua vida está de cabeça para baixo, está tudo dando errado, mas você prefere focar no que está acontecendo na vida do próximo. Isso não é correto, pessoal.
Cada um de nós tem um monte de coisa para resolver na vida. Todo mundo comete erros. Quando a gente foca em cuidar mais dos nossos erros, em fazer a nossa parte para mudar a nossa vida, não sobra tempo para cuidar da vida das outras pessoas. Não no sentido de ajudar para o bem. Se a gente está com boas intenções, se alguém está pedindo a nossa ajuda, maravilhoso, podemos ir lá ajudar. É uma boa atitude. Quanto mais a gente ajuda as outras pessoas, mais a gente vai se ajudando aqui internamente, mais a gente vai colhendo coisas boas para dentro de nós e isso vai trazer uma mudança positiva na nossa vida. Mas querer saber o que está acontecendo na vida das outras pessoas é mais um processo de fuga, você fugindo das suas próprias dores. Porque dói muito menos você tentar resolver a vida do outro ou tentar saber o problema do outro do que resolver os seus problemas. Resolver os nossos problemas dói e dói bastante. Quanto mais a gente vai adiando de resolver o que está aqui dentro, traumas, mágoas, vícios, más tendências, culpa, remorso, entre outras coisas, medo, falta, dúvidas, a gente passa a aumentar esses problemas. Esses problemas eles vão só somando. Chega uma hora que a sujeira não cabe mais embaixo do tapete. Começa a vazar para fora. E aí aquilo vai doer muito mais. Algo que poderia ser resolvido de uma maneira muito mais simples, passa a precisar de um monte de processos para ser resolvido. E acaba até prejudicando pessoas que você ama. Então, cuidem mais de vocês, pessoal. Cuida mais do que está aqui dentro e deixa os outros cuidarem dos problemas deles. Esse espírito, a Cleia, ela acabou sendo morta, tendo a vida física retirada, porque ela foi mexer em algo que não estava na alçada dela. Tudo bem ela ter visto ali o assaltante, mas por que não ligou para a polícia? Bom, tudo bem, a polícia demora, às vezes pode demorar, mas eles são preparados para isso. Você não sabe o que está na cabeça da outra pessoa, ainda mais de alguém que está num nível desequilibrado. Pessoal, prestem bastante atenção, essa é uma frase que o João fala bastante. Quando você achar que você é louco, sempre vai ter alguém mais louco que você. Sempre vai ter alguém que é mais imprudente que você, que está mais desequilibrado que você, que não está nem aí para as consequências dos atos dele. Então, se você achar que você vai fazer uma loucura, que você é alguém que está estourado, que vai fazer um monte de loucura, pode ter certeza que tem alguém que vai fazer mais loucuras que você. Então, é por isso que é extremamente importante você se colocar no seu lugar. Preste atenção nas suas atitudes e se controle perante as situações que acontecem. As situações de estresse, de raiva, brigas no trânsito. O trânsito, pessoal, é o principal lugar onde se acontece esse tipo de situações que eu falei, onde alguém é sempre mais louco que o outro. A gente vive vendo histórias por aí de acidentes, de pessoas que fizeram perseguição, arrumaram briga e acabaram morrendo no trânsito. Então, cuidem de vocês. E quando você está vendo alguma situação ali que você não pode interferir ou que vai ocasionar muito problema se você interferir, pratique a lei do silêncio. Fique em silêncio. Você não precisa se intrometer na vida das outras pessoas. Se a pessoa não está pedindo ajuda, não cabe a você dar conselhos a ela, porque talvez ela não está pronta para ouvir aquele conselho. Então, meus queridos, de coração, invistam mais em vocês. Façam melhor para vocês, cuida do que está aqui dentro, do que precisa ser mexido. Vai doer? Vai, mas depois vai trazer uma gratificação muito maior do que se você tivesse deixado aquilo aumentar. Então, cuidem de vocês. Espero de coração que essa psicografia tenha ensinado algo positivo para vocês. E, pessoal, quero convidar vocês a seguir a gente lá no Instagram. A gente está trazendo muito conteúdo legal lá no Instagram sobre as terapias. Se você quiser saber mais sobre a terapia da apometria, sobre como a gente trabalha com as terapias espirituais, lá no Instagram tem muito mais detalhes.
e também você fica mais pertinho da gente no nosso dia a dia. Então, se você quiser acompanhar a gente, aqui embaixo na legenda do vídeo vai ter o link do nosso Instagram para você acompanhar a gente lá. Um beijo, pessoal, fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.